Maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Bom, Mioto, muito obrigado pelo convite e também ao Students for Liberty pelo convite. O Students for Liberty é uma instituição essencial para a nossa causa pela liberdade, porque parte da base, faz essa mudança em que hoje a gente tem pouco acesso ao conteúdo liberal na academia. Aqui é uma exceção, gostaria de agradecer ao Departamento de Economia aqui, de nos ter... E o Students for Liberty é espetacular. O ILJ, um instituto relativamente novo, como vocês viram, mas já tem alcançado resultados espetaculares. É parte da Rede Liberdade, da qual o Instituto Mises também faz parte, e eu me dedico também à Rede Liberdade. Então é um prazer estar aqui em Goiânia novamente, conversando com o ILJ, dividindo a mesa com o Marcos aqui da Foxbit, que é uma companhia pioneira, fazendo na prática o que a gente fica como professor só falando, né? Nas academias, não, moeda, vamos fazer melhor gerenciamento de moeda, etc. A Foxbit está aí provendo o serviço de acesso ao Bitcoin, né? E queria também registrar a presença aqui de um colega do Instituto Mises. Cadê ele? O Adriano, o nosso querido gerente editorial da revista Mises, que está aqui com aquela gravata muito esquisita, que é a marca registrada dele. O Adriano toca o projeto da revista acadêmica do Instituto Mises, que já está indo para a sua 9ª edição semestral, né? 10ª, desculpa, 10ª, olha só, ele está trabalhando muito rápido, não estou conseguindo acompanhar. E é espetacular, para quem tiver interesse em algo um pouco mais acadêmico. Cada edição a gente publica algo entre 12 e 18 artigos, dependendo da edição, estamos diminuindo um pouco agora. Artigos espetaculares sobre assuntos diferentes. Então, só falar com o Adriano, que é daqui mesmo, né, que vocês descobrem como ter acesso à revista acadêmica. Bom, falando aqui do tema, libertarianismo. Bom, eu estava hoje vindo para cá, eu estava vendo no jornal que o Putin agora inventou um míssil novo que anda 20 vezes a velocidade do som. E disse que os caras estão chegando aqui perto, então toma cuidado, porque nosso míssil ele passa batido pelos sistemas de defesa de vocês. Não vem implicar comigo não, o Putin estava falando. Eu estava lendo isso, estava me lembrando que algumas semanas atrás, quando o gordinho lá da Coreia do Norte, o cara que gosta da Disney, né? E que fica jogando míssil por aí, que ele fez um lançamento de míssil, e aí o pessoal todo calculou qual o alcance do míssil dele, né? E aí brasileiro, que é muito gozador, fez logo um meme, né? E aí tinha um foto-meme, como se fosse uma história em quadrinhos com fotos mesmo do Kim Jong-un, que começa assim. Primeiro tem uma foto dele com o general todo feliz que lançou um míssil. Aí vem o general dele e fala: Mestre Supremo, os brasileiros estão zoando da gente porque míssil não chega no Brasil. Aí aparece um mapa do mundo inteiro com a região, e só a América Latina fora, né, do alcance do míssil. Aí aparece o terceiro quadrinho com os óculos escuros do Turn Down for What, sabe? Aqueles óculos assim da Turn Down for What. Aí ele, precisamos de míssil Brasil, não pode ficar assim, faz míssil Brasil. Aí os generais saem correndo, tudo com foto, que eu não sei como é que eles conseguem essas fotos, mas com foto do general realmente meio assustado, saindo assim. Aí a próxima foto já ele na área externa, assim, do lado de fora, que tem aquelas mesinhas, né? Aquela coisa bem Coreia do Norte, né? Com botões na mesa, olhando. Aí esse míssil chega a Brasil? Chega, Mestre Supremo, chega no Brasil. E ele todo feliz, olhando isso, com aquele sorriso dele, de Disney World dele, olhando.
Aí, o próximo quadro, né, aparece um sujeito assim, sentado para trás, assim, meio largado, assim, com 2 telas de computador, né? Aí, uma é uma tela onde tem um outro cara que está perto de um helicóptero e a primeira tela é o míssil, né? Aí ele vê assim, ô Jurandir, olha esse míssil entrando aí, taxa essa porra aí. Taxa essa porra aí. Pode deixar, chefe, pode deixar. Aí ele pega o helicóptero, vai atrás do míssil e tem um quadrinho engraçado para burro, que é o helicóptero com uma garrinha assim, pegando, capturando o míssil, assim, agarrando o míssil, né? Aí corta a cena para o famoso galpão, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, mas que ninguém conhece, o galpão da Receita Federal em Curitiba, né? Aí aparece um cara com um bonezinho dos Correios, com uma pranchetinha na mão, tudo foto real, não é desenho não, foto, carinha dos Correios com desenho, com uma prancheta. Aí ele vira, olha para o míssil na frente dele. Aí ele vira, pô, mas que míssil maneiro, vou botar aqui destinatário não identificado e vender por fora essa porra. Aí corta de volta para a Coreia do Norte. E aí, míssil Brasil? Mestre Supremo, desculpa, míssil foi esclaviado. Ou seja, isso aí ilustra o Brasil. Ilustra o Brasil em dimensões que nem eu sei capaz de contar, nem a NASA é capaz de contar quantas coisas de Brasil tem nesse meme que só brasileiro é capaz de inventar. Porque raciocina bem. Primeira coisa é a quantidade de... Essa primeira mentalidade estatista. Entrou aqui, tem que sair taxando para tudo quanto é canto, né? Então, e taca ali imposto em qualquer coisa de fora. Então, essa primeira mentalidade estatista. Segunda é que estatal, né? Correios. Então, tem estatal, nunca funciona nada. Curitiba está aí, é o poço sem fundo. Deve ser lá que ficam, as canetas. Eu já comprei umas 850 canetas na minha vida. Alguém está acumulando essas canetas. Deve ter ido parar lá, porque ninguém sabe onde vão parar as canetas. Vai piorar agora, né? Vai piorar agora, né? Porque cada dia fica pior, né? Então... Só piora. Agora eles querem aumentar a tarifa. Anunciaram, eu não li. 51%. Eu só de ler a manchete eu não quis ler a matéria, porque falou assim, quer aumentar 50% a tarifa por causa da ineficiência dele. Essa é a mentalidade. Isso é o Brasil, gente. É você dizer que você precisa de um monopólio para cartas de pequenos encomendas, ou seja, conta de luz, extrato bancário, tudo isso você só pode usar os Correios. E isso aí destrói. Não é só o incômodo para a gente que demora a receber um produtinho, destrói negócios inteiros que dependem dos Correios para entregar. Você está na mão desses caras e vocês, não sei se acompanharam, que cada ano que passa, os Correios têm mais prejuízo. Há 3 anos atrás foi R$1 bilhão, depois 2 bilhões de reais e continua o buraco sem fim. E quando uma empresa como os Correios tem um buraco, quem cobre? Me explica. Tem um espelho aí? Quem cobra esse buraco? Um espelho aí, quem quer que cobra? Exatamente. Vocês estão cobrindo, sem saber, sem perceber, porque os seus impostos estão sendo gastos para isso, e não para atender o desamparado, e não para dar educação, e não para dar saúde. É para cobrir buraco dos Correios. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é a burocracia infernal brasileira, né, que está também ilustrada no meme, né? O atraso dos Correios também tem muito a ver com a nossa famosa, infame burocracia, né, que nos aflige da certidão de nascimento ao atestado de óbito. Meu pai dizia que o brasileiro acredita mais no atestado de óbito do que na presença do defunto na frente dele, e é verdade, a gente tem uma mania de acreditar no papel, que é um pouco cultural, e os grupos de interesse tiram proveito disso. Eu fui vender eu já contei essa história algumas vezes, mas vou contar aqui, que vocês podem não ter ouvido. Eu fui vender meu carro há 10 anos atrás, por aí,
Bom, em primeiro lugar, meu pai conseguiu acabar com o reconhecimento de firma. A lei de reconhecimento de firma não existe mais. O meu pai acabou com isso em 1980. Olha que maluquice. E aí você fala, como assim? Não existe? Mas eu faço o tempo inteiro. Faz porque somos cordeirinhos idiotas. Porque as repartições públicas exigem e a gente não contesta perguntando cadê a lei. Quando eu morava nos Estados Unidos, estava na fila dos Correios, lá também o Correio estatal. Eles têm, nos Estados Unidos eles têm essa praga também, né? E aí, eu já volto para o assunto do cartório, de vender o carro, mas eu estou agora no outro, mesmo nos Estados Unidos, vejam bem, estava lá na fila dos Correios, com um amigo meu brasileiro, para mandar, naquela época não tinha esse negócio de e-mail, eu sou muito mais velho do que vocês imaginam. E aí, a mulher do guichê, no Brasil a gente bota o remetente e do outro lado o destinatário, né? O destinatário do outro lado o remetente. Nos Estados Unidos eles costumam colocar na mesma face, um grande no meio e embaixo você bota. Aí ela viu o jeito brasileiro e falou, não pode, então isso não pode ser assim não. Assim, ó, não pode ser. Aí falou, não pode, e já ia se saindo. Aí um americano atrás da gente falou, não, peraí, wait, just a second, wait a second. Aí ele pediu licença, falou assim, onde está a lei que diz que tem que botar o destinatário na frente, o remetente na frente? Onde está a lei? Não, senhor, mas é assim, não pode fazer nada, isso aqui, não sei o que. Falou, desculpa, chame seu superior, agora. Aí chamou o superior e falou assim, olha, o superintendente, essa mulher não está preparada para atender o público. Ela está aqui inventando lei e regra que não existem. Não existe essa lei de botar o remetente. Essa é a atitude de um povo que não é cordeiro. Não é cordeiro, que não se abaixa, que não acha que o Estado pode tudo. Eles podem muito, mas muitas vezes eles só blefam. E o reconhecimento de firma, por exemplo, é um blefe. Bom, mas voltando para a história do cartório, eu fui lá porque os caras não só continuaram praticando durante esses 40 anos, já são 50? Não, 40 anos, o reconhecimento de firma, como inventaram um negócio que é pura autenticidade. Porque o brasileiro com condições financeiras sempre pôde mandar um cara lá para fazer o reconhecimento. O pobre não, o pequeno se ferra sempre, que tem que perder metade de um dia dele para ir lá no cartório, porque ele não tem como pagar um despachante ou alguém para ir lá ficar fazendo o reconhecimento de firma engraçadinho dele. Ou seja, a burocracia que pega é o pequeno, para variar. O sistema de impostos também pega o pequeno, as intrusões governamentais, em geral, pegam o pequeno. Bom, eu, normalmente, reconhecimento de firma, eu mandava alguém. Só que no caso que eles inventaram, reconhecimento por autenticidade, para automóvel, para coisa imóvel, você exige que você vá lá, tá certo? Aí o cara começa, pega os documentos aqui, fala, aí, teve um cara com o teu nome, com um nome igual ao teu, que queria acabar com os cartórios. Aí ele não parava de falar, não conseguia interromper para dizer que era o meu pai, né? E os donos ficaram desesperados, os donos do cartório, ficaram uma coisa de louco, e você não tem noção do que foi, não sei o que. Aí ele falou, você está vendo esse selinho que eu estou botando aqui para você poder vender seu carro? Eu falei, você vende no centro da cidade cada selinho por R$25 e eles vendem a cartela. Aí eu falei, falsificam? Não, você não entendeu, o que falsificam? É esse selinho, sai da mesma gráfica, este selinho é vendido. Aí eu já não queria mais falar mais nada, né? Eu fiquei quieto. Mas ele continuou, ele falou, você quer saber o pior? Aí na minha cabeça eu pensei, agora eu quero saber o pior. Nós não temos tabelião aqui há 6 anos. Ou seja, agora eu vou traduzir para quem não é do direito aqui. Eu vou fazer uma interpretação, vocês do direito me corrijam se eu estiver errado, tá? O tabelião é o sujeito que é ungido pelo Deus Estado para dizer que você é você mesmo. E só ele pode dizer que você é você mesmo. Ninguém mais pode dizer. Ele tem
O Deus-Estado fala assim: você foi escolhido, é você que pode dizer que as pessoas são elas mesmas. E aí, ele então passa a ter essa aura e o poder de emitir declarações de que você é você mesmo. Fé pública. A famosa fé pública no Deus-Estado. Engraçado que a palavra é fé, né? Isso, claro, óbvio, faz todo sentido. Faz todo sentido. E, bom, eu não posso nem dizer que esse cartório é o da Nova Independência, que é um dos principais cartórios de São Paulo. Esse eu não posso dizer por aí. Mas, e aí, você veja só que maluquice. Se na lógica, quem acredita na lógica estatal e quem faz curso de direito, não sei se vocês estão aqui, pensam assim, mas sem dúvida os professores pensam. Na lógica estatal, só esse cara tem o poder de dizer que você é você mesmo. Então, o que aconteceu nos últimos 6 anos anteriores a essa data que eu fui lá, foi tudo uma festa do selo. Uma enganação de vender selos sem lastro do Deus-Estado que diz que você é você mesmo. Tudo aquilo foi falsificado, certo? Na lógica do teu professor. Para mim, tudo é uma maluquice. Né? Para começar, a fé pública já é uma maluquice completa para mim. Mas mesmo para quem acredita nessa lógica maluca estatal, essa é a dança dos selinhos para gozar da nossa cara. Aí eu saí e fui embora para casa, sabendo que eu não podia fazer nada pelo assunto, ainda assim. Se você vai nos Estados Unidos, o sistema lá eu chamaria de cartório ambulante. Qualquer um pode ser um cartório. Você vai na municipalidade, você diz: eu quero ser um notário. Não é otário. Otário é aqui no Brasil. Lá é notário. Aqui tem os otários, que somos nós. Lá você vira um notário, você vai lá na prefeitura, apresenta o documento e você pode passar a dizer que você viu assinaturas de documentos na sua frente. É isso. Então, geralmente é um farmacêutico. Você vai lá numa farmácia, você fala: olha, eu preciso aqui, eu estou fechando aqui uma venda aqui com esse cara, preciso fazer um contrato e eu preciso de que um notário diga que fui eu, que me viu assinando. Não é nem que ele é ele mesmo, que viu ele assinando. E o notário, então, portanto, pode cobrar um valorzinho, uma bobagem para ele. Na Suécia, Milton, nem isso precisa. Qualquer pessoa no meio da rua é um cartório ambulante. Eu quero assinar um contrato contigo, a gente: Marcos, espera aí, você está fazendo alguma coisa agora? Não? Você está vendo que eu estou assinando aqui, agora assinei e ele assinou, beleza? Você pode ir só, testemunhar? Pronto. Aquilo vale para vender imóvel, para vender empresa, para fazer o que quiser. Depois, se aquilo houve falsidade ideológica, aí você vai para o pau, é diferente, né? Óbvio. Eu não sei bem por que eu estou contando essas histórias malucas, porque a minha palestra não tem nada a ver com isso. Não. Não, tem tudo a ver, óbvio. Mas não é bem o tema do que eu ia falar. O que eu queria falar é sobre o que é o tal do libertarianismo. Tá? E para isso você precisa explicar o que é a natureza do Estado também. Porque o libertarianismo, pelo próprio nome, tem a ver com liberdade. Né? Então, qual é o conceito de liberdade e qual é o nosso conceito do que é o Estado? Certo? E a gente, logo que a gente fala isso, já dá umas travas mentais, normalmente. E eu já passei por isso, então eu sei como é que é a trava mental. Aí você fala: ih, ele já vai falar aquelas coisas contra o Estado. Mas eu já sei. Olha, se não for o Estado, quem vai apoiar os desamparados? É um ponto importante. Temos que pensar nisso. Quem vai apoiar os desamparados se não for o Estado? Ou quem vai regular o mercado para ele ficar justo se não for o Estado? É outra coisa que a gente normalmente pensa. Quem vai fazer com que a gente não se mate o tempo inteiro? Porque tem essa teoria de que se não tiver um monopolista, um cara com uniforme escrito Estado, a gente vai sair se matando agora, nesse momento, meu. Se você me irritar, eu já mataria você se não tiver um cara com uniforme ali fora que vai... É essa a teoria. Então... Mas, pelo menos, eu preciso saber responder por que eu acho que esse troço é meio esquisito. Por que isso é meio esquisito, né? Bom, definição da liberdade. Em português, a gente tem uma palavra única: liberdade, que veio do latim.
veio pela corrente latina. Tem línguas, como o inglês, que tem duas palavras, liberty e freedom. As duas querem dizer mais ou menos a mesma coisa, vieram por duas correntes diferentes. E tem línguas um pouco mais primitivas que não tem nenhuma palavra para descrever a liberdade, Mioto. Nenhuma palavra. Ou seja, imagina a complexidade para o conceito de certas línguas primitivas que nem palavra tem. Quando foi a primeira vez que apareceu a palavra liberdade na escrita? Faz 4.000 anos, foi numa cidade chamada Lagash, na Mesopotâmia, o povo sumério lá. Um cara chamado Urukagina estava escrevendo uma petição contra o rei da época, reclamando da quantidade de impostos altos. Veja bem que maravilha, eu fico até emocionado. A primeira vez que a palavra liberdade aparece na escrita é para reclamar do imposto. A palavra, pelo que eu entendo, a palavra se chama amage, se eu não me engano, se fosse falar a palavra é amage. E esse sujeito, Urukagina, acabou virando o líder deles em seguida. Ele já devia ser um cara importante, mas o rei acabou caindo na época, eu não sei por que processo ele chegou, mas ele acabou virando o líder. E é essa a história. Agora, o que é a liberdade? Porque você pode pensar o seguinte, olha, e tem gente que pensa assim, liberdade é liberdade para fazer o que eu quiser. Não, mas peraí, um tirano tem a liberdade para ele fazer o que ele quiser, certo? É isso a liberdade? Não, quando a gente se refere à liberdade, ou pelo menos quando os liberais, libertários, anarcocapitalistas se referem à liberdade, eles não estão incluindo aí a liberdade de você fazer o que você quiser com uma outra pessoa, ou com a propriedade da outra pessoa, tá certo? Mas a gente tem que lidar com isso, porque liberdade em tese seria liberdade. Você tem autonomia, você tem liberdade, né? Então a gente tem aqui um problema, porque a liberdade, a gente não quer ser escravo do tirano, certo? Mas acontece normalmente, não nessa sala, mas certamente fora dessa sala, pessoas que não querem ser escravos de um tirano, ou de um governo, de um Estado escorchante, mas que não teriam problema nenhum em serem tiranos ou viabilizarem a tirania. O que eu quero dizer com isso? Vocês já ouviram aquele discurso? Olha, se ao menos a gente pusesse o nosso cara lá para fazer o certo, estaria tudo bem, não é isso? Então a gente meio que, para se defender de ser escravo, muitas vezes topa, justifica e racionaliza um aparato tão grande, tão poderoso e tão sistemático de coerção que você está, no fundo, viabilizando a tirania. Então, a gente tem inimigos pelos dois lados, quem defende a liberdade. O inimigo, que é o tirano, é o inimigo da liberdade, porque ele está fazendo contra a gente algo que não deveria ser feito, e também aquele cara que não quer ser escravo, mas que topa, defende, justifica um sistema tirânico para ele fazer a vontade do que ele acha certo. Então veja bem que complicação. Então, tudo isso eu estou dizendo para dizer o seguinte, mas qual é o conceito de liberdade? O conceito de liberdade que a gente fala, e a gente, quando estou falando liberal, libertário, anarcocapitalista, está falando em regras sociais, em filosofia política, vamos dizer assim, é a ausência de coerção. A ausência de coerção é um ambiente de liberdade. Isso que a gente quer dizer. Quando há uma coerção, você não está tendo liberdade. A coerção pode ser justificada. E aí a gente entra aí em outra discussão que eu vou falar em seguida, mas você pode se defender de alguém que está te agredindo, né? Quando a gente fala, isso aí é uma coerção que você está fazendo. Mas é uma coerção que a gente considera legítima, porque você está se defendendo. Então, isso tudo eu estou complicando de propósito os conceitos para mostrar que não tem resposta simples. Óbvio que eu sei o que é liberdade, é óbvio que eu sei o que é coerção, é óbvio que eu sei o que é o Estado.
Mas a gente precisa entender que se você justifica um sistema, um governo poderoso, tem uma frase do Bastiat que eu anotei aqui. Bastiat é um grande autor, um economista, um político do século XIX francês, que diz o seguinte: o governo só pode dar o que tirou de alguém, e o governo que é grande o suficiente para te dar tudo que você deseja é também grande o suficiente para tirar tudo que você tem. Então, a gente, muitas vezes, na tentativa de evitar que nós sejamos escravos, nós topamos essa máquina sistemática. A gente basicamente pensa assim: vamos criar um Estado para fazer só o que nós queremos e nada mais. Vai funcionar isso, Milton? O que você acha? Vamos criar um Estado para fazer o que a gente quer, que a gente acha certo, justo, mas e nada mais. Esse Estado vai ter o monopólio da coerção, todas as armas, desarmar o povo inteiro, e a gente faz com esse objetivo. O nosso objetivo já está claro. Ele só pode fazer essas coisas boas que a gente diz, e você fica ali torcendo para ele não fazer nada além disso. Não faz sentido. E mesmo que você consiga implementar isso enquanto você estiver mandando, ou seus amigos estiverem mandando, o que você gera é um ciclo de agressão e frustração. Porque quando você foi vítima de um Estado, como nós somos hoje, na minha opinião, a gente se frustra. E geralmente a gente reage agredindo outra pessoa. Isso é no nosso âmbito pessoal ou no âmbito de sociedade. Quando a gente tomou uma agressão muito forte, a tendência é que aquela frustração seja carregada, e normalmente nem para a pessoa que nos agrediu, muitas vezes para uma terceira pessoa. E esse ciclo de frustração e agressão é derivado do fato de que está todo mundo tentando tomar o poder para fazer o que quer, e aí frustra o outro. Esse ciclo deveria ser evitado, né? Mas muita gente tem medo da liberdade, porque a liberdade também envolve a responsabilidade. Os Estados Unidos tentaram quebrar esse ciclo da frustração e da agressão. Em 1776, com a independência, 1781, com a definição da Constituição, eles acharam que resolveram este problema. Eles odiavam a monarquia, o rei inglês, né? Eles viviam durante 150 anos meio que um mundo quase anarcocapitalista, quase sem Estado monopolista, porque o rei da Inglaterra era muito solto, era muito longe. Imagina naquela época a Inglaterra tão longe dos Estados Unidos, não tinha muito como controlar a distância, então aquele negócio era um negócio pequeno. Em 1650, na época dos peregrinos originais, eles deixaram aquela coisa lá para os americanos, vamos dizer assim. Quando o negócio começou a crescer, eles falaram: não, mas os caras estão enriquecendo, como assim? Né? E eles estão fazendo as coisas sozinhos lá, dessa maneira atabalhoada desses americanos aí. Vamos tacar pelo menos um impostinho, né? Vamos botar, e por acaso eles resolveram meter um selo de cartório, para a história que fechar o círculo. Meteram o stamp tax, que era tipo um selo cartorial. Você vai vender, comprar um negócio, tem que ir lá pagar um negócio para a coroa, para o rei da Inglaterra. E meteram também um impostinho sobre o chá. Tá? Bastou um imposto pequeno, se não me engano, uma coisa de 3%. Imagina, vejam bem, 3% de imposto sobre o chá, não sobre o resto. E uma porcariazinha de um impostinho de selo. Inaceitável. Um longo trem de abusos desse rei inglês, que está escrito na Declaração de Independência. Nós não vamos aceitar isso, tá? Nós não temos representação lá, e eles estão nos impondo como escravos esse imposto e esse selo. Não vamos aceitar independência. E aí eles falaram: odiamos a monarquia, vamos resolver um sistema. E a gente entendeu a origem. Esses caras que eram fazendeiros, profissionais liberais,
lá lendo seu livrinho, geniais, bolaram uma Constituição genial, mas com uma visão que ainda faltava um pedaço. Por quê? Porque eles resolveram fazer um Estado central, porque eles não sabiam, no fundo é isso, eu recomendo um livro chamado Miracle at Philadelphia, para vocês entenderem como Milagre na Filadélfia, como foi feita essa Constituição e essa negociação, porque a princípio eles iam fazer meramente uma emenda aos tratados entre as 13 colônias, e tinha tratado entre as 13 colônias, eram independentes as 13 colônias, uma das outras, e tinham tratado só, mas não era uma nação. Eles pensaram em fazer isso, mas resolveram fazer um Estado único. Quando você faz um Estado único, eles não sabiam na época, não existia Rothbard, tá certo? Não existia a filosofia libertária que a gente existe hoje, existia a filosofia liberal do século XVIII e XVII que havia nascido. Então eles falaram o seguinte, olha, primeiro vamos inverter a coisa toda. Não é o Estado que dá poder pra gente, não é o rei que dá poder pra gente. Nós temos o poder e o Estado só faz o que a gente deixar. E é isso. Já foi um enorme avanço, uma grande novidade eles terem feito isso. Porém, e eles falaram o seguinte, olha, e não pode violar a propriedade de ninguém, nem imposto. Não tem imposto de renda, tem nada dessa porcaria, nada disso, zero, não tem. Agora, tem algumas coisinhas que a gente não sabe resolver. Por exemplo, cara, como é que... Puta, a gente teve uma guerra agora contra a Inglaterra, tem que ter tudo bem, vamos fazer a milícia, mas algum dinheiro para pagar lá o Congresso vai ter que ter, algum não sei o que lá. Então eles falaram, para o que a gente não sabe, a gente vai botar o voto. Mas para todo o resto não tem voto não, hein? Não pode, não tem esse negócio de democracia, eles odiavam também. Democracia era uma coisa que eles abominavam. Olha que incrível. Democracia eu quero dizer aqui no sentido do voto da maioria, não no sentido que a gente entende de, sei lá, instituições fortes, Estado de Direito. Estou falando, a democracia, voto da maioria, o Franklin falava que democracia são 2 lobos e uma ovelha decidindo sobre o que jantar. Que eles acreditam. Abominável a democracia. Então eles sabiam que o negócio do voto da maioria era sempre para pegar a minoria. E na verdade, quando você delega para um grupo de 500 pessoas lá na capital, na verdade é uma micro-minoria determinando tudo sobre a maioria, que é pior ainda, né? E eles sabiam disso, mas como eles não sabiam resolver algumas coisinhas, sei lá, segurança pública, estrada, sei lá o que, eles permitiram que tivesse aí uma questão de voto, representação, para decidir isso. E a outra falha foi que a Suprema Corte é que interpreta a própria Constituição. A própria Suprema Corte, que é parte do Estado, interpreta o que é legal e o que não é legal. Ou seja, é o lobo tomando conta do galinheiro, né? Por exemplo, o princípio fundamental de justiça é que haja a corte e os jurados sejam equidistantes entre as partes. Isso todo mundo aprende, quem é do direito. Quem é do direito aí? Quantos são do direito aí? Olha aí, tem, sei lá, uns 10%. Tem que ser equidistante entre as partes para haver justiça. Mas toda vez que você tem uma ação legal, uma disputa legal com algum membro do Estado, de quem é a corte? Então, por desenho, não há justiça. Por desenho. Quando há uma disputa entre o cidadão e o Estado. Por desenho, há injustiça por definição. Então, essa foi uma falha que deu no que deu, né? Bom, essa coisa, então, poxa, Hélio, deu errado, os Estados Unidos, deram muito certo, né? Obviamente, terem criado um Estado muito pequeno, que foi muito pequeno por muito tempo, gerou uma quantidade de riqueza tremenda, e hoje eles são o maior país do mundo, com uma das maiores rendas, etc. Só que o tamanho do Estado e a atuação do Estado hoje deixaria horrorizados todos os pais fundadores e patronos dos Estados Unidos, porque nada disso estava escrito na Constituição, do que se faz hoje, nada disso. E não obstante, por causa da própria interpretação ser dada pelo próprio governante, isso aí levou ao que levou, e hoje eles estão começando a sofrer.
Até porque quanto mais ricos os caras ficam, mais interesse tem o cara para chegar lá e usar essa máquina de poder. E a gente está vendo isso hoje. Bom, quem defende, como os patronos defenderam, um Estado mínimo, onde você tem uma voz, esse desenho, que foi mais ou menos o desenho que eles fizeram, um Estado mínimo, onde você tem uma voz, é ingênuo, de achar que esse Estado não vai usar essa máquina de poder contra você. Isso é uma grande ingenuidade. Tem um livro do final do século XIX, de um sociólogo alemão, que certamente vocês não têm na bibliografia. O livro se chama The State, o Estado, do Franz Oppenheimer, que ele diz basicamente o seguinte, é genial. É o seguinte, olha, existem só duas formas de adquirir riqueza. Duas. O meio econômico. O que é o meio econômico? Trocas voluntárias entre as pessoas. Você trabalha e você troca com as pessoas. É um meio contratual, se eu pudesse dar uma palavra minha ao que o Oppenheimer chamou de meio econômico. É um meio contratual, um meio de respeito às partes, voluntário. O outro meio é o que ele chama de meio político, que eu daria o nome de meio hegemônico, ou meio confiscatório, que é usar a força para tirar a propriedade de outras pessoas, seja individualmente ou em conjunto, não importa. Só existem essas duas formas. E um Estado, independente da forma de governo, eu vi aqui o Mioto falando de monarquia, teve uma pergunta, não interessa se é governo aristocrático, democrático, sei lá o que, ditadura, não importa. Onde tem um Estado, onde tem o monopólio da força, em alguma medida, em geral alta, o que vigora neste país é o meio político, na palavra do Oppenheimer, que significa o meio hegemônico ou meio confiscatório de tomada de poder, né? Independente da forma de poder. Ou seja, aí você cria duas classes de pessoas, porque tem aqueles que expropriam, que têm este poder, que são os hegemons, os soberanos, e tem os que obedecem, certo? Vou dar um exemplo. E essas pessoas têm direitos diferentes. O que acontece se você tenta sequestrar alguém? Preso. Mas e se eu chamar isso de alistamento militar por 1 ano? O que acontece? E eu sou o hegemon, eu sou o soberano. Pode? Agora pode? Pode. Segundo os teóricos dos antigos astronautas, pode. Exato. Bom, outro exemplo, que foi mencionado aqui no início. Marcos, se você vai lá e tira a propriedade de uma pessoa sem o consentimento da pessoa, o que você acha que acontece contigo? Você preso. Junto na cela dele? Na mesma cela. Cuidado, porque ele tem barba, é muito perigoso. Bom, só que, se você chama de impostos democráticos, tudo bem? Tirar a propriedade da outra pessoa? Aí você fala, não, mas não é assim, ele não faz assim direto. Não, ele manda uma cartinha, né, se você não pagar. Bom, ele é mais inteligente, ele já tira na fonte, mas quando ele não tira na fonte e você resolve não dar, ele primeiro manda uma cartinha muito simpática. Olha, eu acho que você se esqueceu aí, né? Porra, tem uma multinha que vai aplicar e tal. Pô, você continua se esquecendo na segunda carta. Olha, eu acho que vai ter um pessoal que vai te visitar, tem um negócio de corte. Bom, quando você vê, tu tá preso. Tá certo? É inescapável a lógica de que moralmente é exatamente a mesma coisa que o Marcos aqui estava pensando em fazer, mas não faz porque ele é um cara que é liberal, né? Então, mais um exemplo. Se eu pegar essa foto da arara azul que está aqui na minha carteira, escrito 50, esse papelzinho pintado aqui,
e eu for na impressora e tentar replicar, tá certo? E tentar passar aqui na lanchonete, o que vocês acham que vai acontecer comigo? Cadê? Mas o que vocês acham que está acontecendo agora, nesse segundo, lá na Casa da Moeda? Alguma coisa diferente? Há algo de diferente, meu? O povo acha que tem lastro. Ah, não, tem um número a mais, tem um número a mais. Bom. Em algum lugar. Bom, duas classes de pessoas. O libertário diz o seguinte: nós somos iguais. Todos devem ter os mesmos direitos. Não deve haver duas classes de pessoas. A escravidão já acabou. Já acabou. Isso não pode... Ah, mas Hélio, mas todos vão se matar. Vão se matar? O que você está falando? Você é louco. Louco de pedra. Todo mundo vai se matar, vai todo mundo roubar a propriedade. Você não sabe o que você está falando. Bobagem. Né? E eu quero passar um vídeo aqui, só para a gente começar a pensar. Eu não sei quanto mais tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho mais? Como é que tá aí, Bruno? 15. Então o vídeo tem 5 minutinhos, depois eu arremato. Tem som? Tem. Deixa eu sair da frente. Codec. Não tem o codec. Não tem YouTube? Ah, acho que agora foi. Porra, vou ter que usar meu nome. Bom, enquanto ele resolve, deixa eu voltar então. Não vai dar certo, né? Não vai ter jeito? Tá bom, não. Não, se não tiver jeito, eu descrevo. Mas o que eu queria, enquanto isso, dizer é o seguinte: quem se ferra com essa estrutura sistemática de coerção, como eu disse, é sempre o pequeno. O rico, o bem conectado se defende. E quem que vocês acham que vai querer fazer parte dessa estrutura com esse poder todo? São os brasileiros de bem? É o cara que quer devolver o poder ao povo? É o cara que quer fazer o bem? Não. É o cara que pisa na cabeça da mãe e que quer usar o poder para seu benefício. É, em geral, essa pessoa que vai se apropriar do Estado. E a gente sabe disso, a gente está vendo isso. E não quer dizer que seja só o político, não. A gente vê os Odebrecht da vida, que gravitam em torno do poder, porque quem está no poder tem a caneta, tem o botão, tem essa força que eu falei, e quem gravita e se alia ao Estado tira proveito também. É como se fosse, quem lembra de biologia, é uma relação simbiótica entre o Estado, os membros do Estado, e esses que gravitam, os poderosos, ou mesmo grupo de interesses difusos, como funcionários públicos, ou sei lá, aposentados, que se alinham em simbiose ao Estado para parasitar em cima do povo. E aí, se você é do povo, o que é a tua tentativa? A tua tentativa é talvez, já que tem duas classes de senhores e eles ficam me expropriando, é melhor eu entrar nessa sacanagem também. Porque eu aqui não tenho força para lutar contra esse esquema. Né? Então, será que não é melhor eu ir logo para o Estado, ter a minha aliancinha? Só as pessoas de bem realmente, morais, que não topariam isso, mas todo mundo está tentando algo parecido aí, os caras que estão por aí, né? O Roberto Campos dizia o seguinte: o governo não passa de um aglomerado de burocratas e políticos que almoçam poder, promoção e privilégios. Somente na sobremesa pensam no bem comum. E é isso mesmo, pensam no bem comum porque eles têm que distribuir migalhas do que você já pagou, para que eles sigam no poder, para eles te convencerem de que eles estão fazendo algo por você. Mas na verdade ele não está fazendo nada por você, ele já tirou muito mais de você do que ele jamais entregou para você.
só os mais fortes e mais corruptos é que governam. E essa é a estrutura de governo que a gente tem. Nas assembleias, eu estava aqui conversando com o vereador aqui de Goiânia antes, em qualquer assembleia do Brasil, só tem duas atitudes. Os caras se reúnem de manhã lá na assembleia, no Congresso, na Câmara de Vereadores, o que é que nós vamos proibir hoje ou o que é que nós vamos obrigar? É um dos dois. O que é que vamos proibir? O que é que vamos obrigar? Essa é a mentalidade. Certo? Vamos proibir tal, vamos obrigar o tal. Vamos obrigar tal, proibir tal. A liberdade, coitadinha da liberdade. A liberdade é aquilo que mora no meio, espremida, entre a proibição e a obrigação. É ali que é o âmbito da liberdade. É o que você pode fazer que não é nem proibido, não é obrigatório. Mas o dia inteiro eles passam bolando uma forma de espremer mais, ou seja, passando mais uma coisa que é obrigatória ou mais uma coisa que seja proibida. Essa é a lógica do Estado. Conseguimos não, né? Parece que vai. Conseguimos? Então vamos passar aqui. Qual foi? Este é o mundo em que vivemos. Se não estivéssemos cercados por ele diariamente, caso não o víssemos como um fato consumado, ficaríamos estupefatos com a sua complexidade e genialidade. Este é um lápis comum, feito de madeira. Você pode pensar que um lápis é algo simples. É grande a probabilidade de você já ter utilizado um antes de ter aprendido a ler e a escrever, mas só porque ele é familiar não significa que ele é simples. Ao contrário, trata-se de um objeto complicado, elaborado, bonito e elegante. Sua existência é fantástica demais para que uma pessoa realmente consiga compreendê-la inteiramente. Eis os materiais básicos que formam um lápis: grafite, madeira, metal e borracha. Mas se você tivesse todos estes elementos imediatamente à sua frente, será que você conseguiria fazer um lápis? Não é tão fácil quanto você talvez imagine. Na realidade, absolutamente nenhuma pessoa na face da Terra poderia fazer um lápis sem a ajuda de inúmeras outras. E este é o segredo para se entender o mundo. Um lápis, assim como você e eu, é o resultado final de uma vasta e complexa árvore genealógica, uma verdadeira sinfonia que se espalha por todo o globo. Por meio de seu trabalho e conhecimento, um grande número de pessoas participou da fabricação deste simples lápis. E ao contrário da árvore genealógica deste espectador, a árvore genealógica deste lápis começa em uma verdadeira árvore. O mais imediato ancestral do lápis é uma árvore em uma floresta. Mas os lenhadores que extraem a madeira da árvore também são os ancestrais do lápis. E estes homens não trabalham sozinhos. Eles são auxiliados pelas pessoas e empresas que fabricam as serras, as cordas e várias outras ferramentas que eles utilizam. Todos também são ancestrais do nosso lápis. A garçonete de um restaurante local que serve almoço para os madeireiros também é ancestral do nosso lápis, assim como as milhares de pessoas envolvidas na produção daquela simples refeição do meio-dia. Ao longo do tempo e do espaço, essa rede só faz crescer. Pense nas estradas, nos navios, nos sistemas de comunicação e nas pessoas que os projetaram, os construíram e fazem sua manutenção. Todas elas são necessárias para fazer com que a madeira seja levada para as serrarias e fábricas que processam a madeira. Todas elas são também ancestrais do lápis. E mesmo com o trabalho de todas essas pessoas, tudo o que vimos é uma tábua de madeira descolorada, a metade nua do corpo de um lápis de madeira. Mas sua árvore genealógica é maior e mais abrangente. A grafite é extraída na China e no Sri Lanka. Na fábrica do lápis, a grafite é misturada com argila e outros materiais. É aquecida e em seguida é perfilada, secada e assada em um forno. Pessoas de diferentes continentes, de diferentes culturas, trabalham e cooperam de modo a fazer com que todos estes materiais, grafites, vernizes, sejam produzidos ao redor de todo o mundo. E o mesmo pode ser dito da borracha. A borracha é o resultado final de um ramo da árvore genealógica,
similarmente complexo e exótico. Assim como o pedaço de metal na ponta superior, cujo material foi minerado, refinado e transportado ao redor de todo o mundo. Cada parte do lápis é resultado da colaboração e da cooperação de milhões de pessoas. Juntas, elas formam um processo que está em constante alteração e adaptação. Uma mudança na disponibilidade ou no custo do material em uma determinada localidade pode fazer com que outra fonte se torne mais desejável, e todo o processo se altera com grande fluidez. E há um fato ainda mais espantoso: a completa ausência de um planejamento central, a ausência de uma autoridade dando ordens e ditando essas inúmeras ações que levam ao surgimento de um lápis. Cada membro desta árvore genealógica fornece apenas uma pequena fatia do conhecimento necessário para se fabricar um lápis. E eles fazem isso voluntariamente, não porque eles necessariamente queiram mais lápis ou gostem de lápis, mas porque, ao trabalharem neste processo de criação, eles ofertam sua mão de obra em troca de salários. Salários estes que lhe permitirão comprar aquilo que querem. O que você está vendo é o mercado em funcionamento. A espontânea configuração das criativas energias humanas, de milhões de pessoas, com suas várias habilidades e talentos, organizando-se voluntariamente em resposta aos desejos e às necessidades humanas, como se fossem lideradas por uma mão invisível, com o intuito de promover um fim que não fazia parte da intenção. A cada segundo de nossas vidas, nos beneficiamos dos produtos criados pela cooperação espontânea que ocorre no mercado. Este é o mundo moderno. Ele é milagroso, é complexo e evolui a cada dia, desde que as pessoas sejam livres para interagirem umas com as outras. Se as criativas energias da humanidade forem deixadas livres de obstáculos, com plena liberdade de criação e atuação, não há limites para o que poderemos alcançar. Pois é, sem um líder da fabricação de lápis para fazer o lápis, uma pessoa que nunca tenha pensado nisso, mas como vai fazer o lápis sem ter um líder para fazer o lápis? Pois é incrível, mas tem certas coisas que parecem que tem um propósito, como diz o vídeo. Poxa, parece que o mercado tem o propósito de fabricar o lápis que a gente precisa, mas ninguém exclusivamente tem esse propósito, mas acaba indo nesta direção. Você não precisa de um líder para prover serviços ou aparecer um produto. A própria ação das pessoas buscando um serviço ou buscando um produto leva as outras pessoas, pelo seu próprio interesse, a agirem de forma a produzir da forma mais eficiente aquele serviço ou produto. É uma coisa meio que óbvia, mas a gente tem aquelas travas mentais no que eu falei no início. Mas quem vai fazer as ruas? Quem vai impedir que a gente se mate? Né? Mas quem vai regular o mercado para ele fazer? Né? Só eu quero concluir, mas eu não pretendo responder quem vai fazer essas coisas, porque obviamente eu acho que é o mercado. Mas olha, você quer usar o Estado para tornar as pessoas desiguais iguais? Pessoas iguais não são livres e pessoas livres não são iguais. Pessoas iguais não são livres. Pessoas livres não são iguais. Se você quer fazer pessoas desiguais iguais, você vai estar violentando essas pessoas. É claro que você precisa ajudar os desamparados, mas mesmo nesse serviço o governo é péssimo. Se você tivesse a opção de todo o dinheiro que vai para programas sociais, do que você paga de imposto, tá? Você paga X de imposto, uma parte vai para programas sociais. Se você pudesse direcionar esse dinheiro entre duas tecnologias, uma o governo, Bolsa Família, que está aí, etc., e a outra seria, alternativamente, seria organizações privadas que distribuem recursos, que são auditadas e que mostram que 95% dos recursos chegam na pessoa que precisa. Você preferiria continuar dando para o governo fazer esse trabalho, ou você preferiria dar para uma organização onde você pode ter o controle, monitorar e saber o que está acontecendo? Eu suspeito que vocês prefeririam a segunda opção. Cortar o recurso se vê que não está fazendo. Você consegue ajudar a cortar o recurso se não está funcionando? A pessoa lá, não é que essa pessoa que foi ajudada entregou um papel dizendo, como é no Bolsa Família, dizendo que não tem renda. Tem gente entrevistando, checando se ela está evoluindo ou não, e principalmente não tem mais o papo de a gente falar o seguinte: poxa, eu já pago os meus impostos, por que eu vou ajudar?
Não, a responsabilidade volta para nós. E esse é o grande problema do Bolsa Família. Quem vai regular? Quem regula o lápis? Quem regula a internet? Quem regula o Bitcoin? As fábricas do mundo inteiro seguem o ISO 9000. O ISO 9000 não é Estado, pessoal. Não é Estado. Entendeu? É muito melhor do que as agências reguladoras, mas muito melhor que as agências reguladoras. Ou seja, o mercado encontra soluções porque elas são demandadas quando o consumidor precisa disso. Agora, bom, só para concluir o que é então o libertarianismo, que faltou essa palavra, mas vocês devem ter concluído. Basicamente, o libertarianismo defende a proteção da propriedade privada sempre. Ninguém pode tirar a tua propriedade privada nunca sem o seu consentimento. E ninguém deve agredir um inocente, alguém que não esteja te agredindo. Essa combinação entre essas duas coisas forma o libertarianismo e que não é nada estranho à evolução e à tradição da civilização ocidental. Só que ela foi diluída ao longo do tempo. Mas essa é a tradição ocidental, talvez um pouco mais firme, da forma como eu apresentei, mas nada muito diferente da tradição ocidental, que vem desde lá dos gregos e romanos, de proteção da tua propriedade, da tua vida, da tua integridade física. É isso. É o que os libertários falam, é o PNA mais a propriedade privada. É isso. Isso é o libertarianismo. Para a gente chegar lá, precisa gente lá no Congresso mudando as regras do jogo, ou nas assembleias, ou nas câmaras de vereadores mudando as regras do jogo, porque revolução armada não funciona. Tentar se esconder 100% dentro da web não existe, porque não inventaram uma forma de eu me desmontar meus átomos e entrar na web. O Estado pode vir aqui e me pegar. Eu consigo proteger um pouco no Bitcoin, um pouco no dinheiro lá, um pouco, mas você não consegue fugir. A única forma que eu consigo ver, além de mudar de país e além de fazer revolução armada, eu tentar se esconder do Estado, é mudando as regras do jogo. E aí entra uma frase do Churchill que eu alterei para fazer o meu ponto. Nosso Congresso Nacional, que não tem um libertário, não tem um liberal decente lá. Onde estão representados no Congresso os jovens, os empreendedores que acreditam em mérito, em capitalismo? Há representantes de advogados, políticos profissionais, religiosos, trabalhadores, feministas, socialistas, fisiologistas, adoradores de poder, lobistas. Tem a bancada dos ofendidos, dos mimizentos, por exemplo, tem. Tá? Mas aonde estão representados os brasileiros que produzem, que ralam, que acreditam em mérito e querem menos governo? É para lá que a gente tem que mandar as nossas pessoas e insistir no ambiente de ideias aqui fora, porque lá sozinho não adianta nada. Lá só consegue apertar o botão a nosso favor se a gente aqui já alterou as ideias da sociedade, que é o trabalho do Instituto Mises, do ILJ, que é o trabalho da Rede Liberdade. E contem comigo para vocês precisarem do Instituto Mises. Muito obrigado.